galera, Boteco do Chula na estrada. E olha onde eu tô, aqui em Salvador, Bahia, para entrevistar esse cara sensacional, um cara que Deus me abençoou de ser parceiro dentro de campo, fora de campo, do Danone. Nós estamos aqui nesse bar, Pirambeira, top, show de bola. O Danone, delicioso, chega, entra suave, tira gosto de primeira qualidade. Então vem pra cá, que aqui é um estouro, é o melhor. Esse cara é mais que sensacional. Então vamos saber a história de tudo onde começou, né? De Salvador para o mundo. Então esse cara, fomos campeão brasileiro junto. Nós temos uma tabela com um dos maiores rival que ficou o estado todo silencioso. E ele marcou um golaço. Fomos campeão brasileiro junto e quero agradecer por ele ter aceitado esse convite meu especial para participar. É Boteco do Chula, é Boteco do Chula. Meu irmãozinho Jorge Wagner, Não. obrigado de coração. Bom. Agora eu tô nessa função aí, né, como apresentador do Boteco do Chula. Porra, aí apresentando o Boteco do Chula, onde a coisa que nós mais gostamos. E acontece. Onde Acontece. tudo acontece. Onde tudo acontece. E aqui foi onde tudo que aconteceu, Começou. né? Onde tudo começou. Então fala pra torcida, pra essa garotada de hoje, como foi, né, que surgiu o Jorge Wagner. Que legal, meu irmão. Pô, primeiramente, agradecer ao convite, né? Não só seu aí também, mas de toda a produção, né? Tá aqui em Salvador e poder participar, né, do Boteco do Chula, realmente para mim aí é uma satisfação enorme, né? E como você falou aí na abertura do programa, né, da nossa resenha aqui, na verdade, tivemos momentos especiais ali no São Paulo, né? Momentos marcantes, né? E um pouquinho mais para frente a gente vai conversar bastante aí a respeito, principalmente no momento que você falou lá do Palmeiras, daquele gol, que foi um gol marcante, né? Com certeza. A tabela, Dalgo, foi... eu vou chamar ele de Dalgo, Dalgo Alberto, Chula e Jorge, uma tabela que foi um golaço, né? Um golaço. Marcante demais. Um momento importante do campeonato que a gente estava vivendo naquele momento. Ganhamos de 1-0 lá no Palestra, então foi realmente assim um momento histórico que com certeza vai ficar aí marcado pro resto das nossas vidas. Da nossa vida. Ei, quem tem passado tem, porque conquistou. Por isso que nós hoje fala do passado. Quem não tem, porque não conquistou. Então não tem que falar nada, né? Fica pra história, né? Fica pra história. São esses momentos que entram pra história. Entra pra história. Já dizia o nosso patrão. O patrão era diferenciado. Então, sempre quando você tem uma passagem pelo clube, que você marca gols, que você conquista títulos, com certeza você entra pra história aí, né? Chula, antes de nós falar da história desse cara sensacional no lateral esquerdo, diferenciado, você podia ir para a área. Parecia que ele cruzava a bola com a mão. Vamos falar dos nossos patrocinadores, esses patrocinadores top, show de bola, que tá aqui sempre presente no Boteco do Chula. Então, cuida! Fala, galera! Agora vamos falar dos nossos patrocinadores, Visão Total Vistoria. Você que quer ser um franqueador da melhor estourada top, então eu indico ela. Nela eu confio. Então vem embora. Ela tá à disposição e atendimento toda hora para vocês. Quero falar da ProSal, essa rede de posto que tem em todo quanto é lugar em São Paulo. Diadema, São Bernardo do Campo e aí vai. Então, produto de primeira qualidade, gasolina, álcool, diesel. Você chega lá com seu carro para fazer qualquer manutenção. Você sai de lá com seu carro zerado. Então, é um estouro. Nélio Confio, quero falar do meu Danone. Cusqueninha, patrão Alfredo, Sandra, obrigado pelo carinho, eu amo. Tamo junto. Quero falar do deck da Promact, um estouro. Você quer assistir o seu jogo? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Estadual. Então eu indico você ir lá no deck da Promac, Danone gelado, petisco, tira gosto, de primeira qualidade. Então vem-se embora que aqui é o Boteco do Chula. WK, esse cara sensacional. Meu filho, o cara é o estouro. É o melhor do Brasil e do mundo. Visão é de primeira qualidade. A imagem é de primeira qualidade. Agora deixa eu tomar meu Danone. Então vamos saber a história maravilhosa desse cara sensacional. Cuida pra cuidar, não é isso? Cuida pra cuidar. Então, Chula, primeiro, né, mais uma vez aí, obrigado pelo convite, né, e
Cara, assim, eu sou da cidade de Feira de Santana, né? Desde cedo gostei muito de jogar bola e tive a oportunidade de disputar vários campeonatos lá, nos colégios, nos bairros, nos clubes lá da cidade, né? Iniciei a minha carreira, eh, não profissionalmente, né? Mas na base ali, jogando, disputando essas competições, né? Tive a oportunidade de fazer um teste no Bahia com 9 anos de idade, através do meu avô, 9 anos de idade. Milton Góes, né? Ele já tinha uma relação muito boa aqui com o pessoal do Bahia. É, ele é de Santa Luz, família de Santa Luz. Então, com essa relação que ele sempre teve muito boa com o Bahia, sempre estava levando o time para fazer avaliações, para fazer amistosos lá na cidade de Santa Luz, né? E eu tive a oportunidade de vir aqui para Salvador com 9 anos de idade. Fui aprovado, mas não fiquei no Bahia. Retornei para Feira de Santana, continuei meus estudos, né? Ei, coisa Eita, linda, coisa boa. Aí, ó. maravilhosa. Nossa, agora que a resenha vai ficar Então, top. dá um brinde aqui. Ô, Porra, show de bola, meu irmão. Aham. Tem que beber, né? não Dá, pode, tá dá, só. Vamos lá. Então, comecei jogando bola lá em Feira de Santana, né? E tive a oportunidade de, com 9 anos, fazer um teste aqui no Bahia. Não fiquei, eu retornei para Feira de Santana, né? Realmente estava muito jovem ainda, muito novo, né? E logo em seguida, a partir dos 14 anos, toda a diretoria do Bahia saiu e foi para o Vitória. Então, houve aí, nesse meio, uma transição, né? Então, como a gente já tinha um contato já através do Newton Mota, hoje é um dos grandes, e foi também, né, na verdade, um dos grandes reveladores aí do futebol brasileiro na base, né, com história aí, com grandes atletas, né? A exemplo de Paulo Isidoro, Marcelo Ramos, Marcelo Alex Ramos, Alves, enfim, só grandes atletas que jogadorzaço. surgiram aí, É. né, do trabalho que ele fez aqui no Bahia e no Vitória, né? Então, eu tive uma passagem pelo Vitória, logo em seguida fui dispensado, retornei para o Bahia e a partir daí foi onde realmente começou toda a minha trajetória dentro do futebol, né? Até chegar. Até chegar ao time profissional e a partir daí que eu iniciei a minha carreira profissionalmente. Aí quando saiu do É, Bahia, vamos lá, saí do Bahia, fui para o Cruzeiro, foi o primeiro clube, primeiro clube. Bahia Cruzeiro, É. depois Corinthians, do Corinthians eu fui para o Locomotive da Rússia. Lokomotiv da Rússia, É. Moscou, né? Chegamos a jogar junto? Talvez Contra lá? talvez Não, não na contra. mesma Na época, mesma né? época, né? Talvez não na mesma época. Eu tive no Lokomotiv em 2003 para 2004, É. né? Foi uma passagem de 2 anos, 2 anos. de 2 anos. Retornei para o Internacional, né? 2005, 2006 no Internacional. Logo em seguida, Real Betis Real Betis, da da Espanha. Espanha, Retornei para o Brasil novamente, dessa vez agora para jogar pelo São Paulo, pelo o São nosso São Paulo. Paulo, onde a gente teve a oportunidade de se encontrar lá a partir de 2007, né? 2007, né? Sente saudade do baralhozinho, Muito. aquele baralho que nós Era no meu quarto. ali. Não que eu gostasse de jogar e que eu soubesse jogar, Soubesse, mas mas a resenha a era no meu resenha era quarto. boa. A Era resenha era no boa. meu quarto, né? É. Eu concentrava com o Júnior, né? Com o Júnior, Júnior Juninho Nagata, meu Nagata. parceiro aqui de Nossa Senhora, Santo Antônio de sensacional. Jesus. Um abraço aí, Juninho. Logo, Juninho, um logo a gente vai estar abraço. junto, Tamo junto. né? E saindo do São Paulo, fui pro Caxiwa Reysol. Fui jogar no Caxias só. Japão, cara. Que Fui isso. jogar no Japão. Retornei do Caxiwa Reysol para jogar pelo Botafogo. Isso já em Em 2014. 2014. Em 2014. Logo em seguida, e na verdade, foi uma passagem muito rápida, né, pelo Botafogo. Tive a oportunidade de retornar novamente para o Japão para jogar dessa vez pelo Kashima Antlers, né? E aí já está praticamente no final da minha carreira, né? É claro que todos esses clubes aí existe uma particularidade Existe. muito grande, né? Muitas histórias, mas retornei para o Kashiwa Reysol, para o Kashima Antlers, né? Foram poucas oportunidades lá No Reis. no Atlas, né? Voltei aqui para o Brasil novamente para o Botafogo, né? Aí, Botafogo,
Vitória e, para finalizar, Fluminense de Feira. Então, assim, Fluminense de praticamente Feira. foi o meu último clube, né? A passagem internacional mais marcante teve aí, de todos esses clubes que você Com jogou lá fora, certeza. tem alguma. Aham, é. Para mim, assim, a minha ida pro Caxias do Sol foi uma ida muito marcante, né? Eu sempre sonhei, desde criança, né, em conhecer o Japão, né? Era aquele sonho de criança. E depois, já jogando profissionalmente, eu tive a oportunidade de jogar no Japão. Foi um clube assim que abriu as portas para mim, que eu tive uma receptividade muito grande, muito boa, né? A gente tinha lá uma comissão técnica Que brasileira ajuda, com né? Nelson Que Batista, fica mais Carlos fácil, né? Pimentel, aham. Você tem E uma aí, comissão brasileira, com certeza. né? Te E ajuda aí, mais na sua chegada ao da clube, né, Wagner? adaptação, com certeza. Então, foi assim um clube que eu tive grandes conquistas. O clube, o Caxias do Rei Sol, ele nunca tinha sido campeão da Série A, né? Da J-League, É, J1. Então, nós conquistamos aí esse primeiro título, né, para o o clube. clube. Conquistamos o título da Copa do Imperador, conquistamos a Nabisco Cup, né? Eu consegui ter prêmios individuais lá também, fazendo parte da seleção do campeonato. Então, assim, para mim foi Foi realmente realmente uma marca passagem muito marcante, né? E assim, e para minha família também, né? Foi assim uma experiência de vida muito grande, boa, né? não Grande, só para né? minha esposa, mas também para os meus filhos. Então, momentos importantes, Importante. momentos lindos que a gente viveu lá no E não Japão, esquece cara. nunca, né? Não, não, jamais Nesses, iremos nesses esquecer. clubes Tenho que amigos você. até hoje lá, Até viu? hoje, né? Nesses clubes todos que você passou, né? Na Europa, nível internacional, Uhum. qual foi o mais fácil de juntar a galera para fazer aquele churrasco, uma picanha, um feijão e Vamos lá, eu tudo, tive. porque às vezes Sim, chega sim, lá sim, um sim. pouco difícil para nós, né? Se Sim, adaptar. sim, sim, sim. Eu Assim, a levava de gente. 10 caixas de 10, 12 caixas Eu sei dessa de história. cerveja do Brasil para França, mas também não durava um Tinha dia. toda, tinha toda a historinha lá, né? E aparentemente, talvez para o brasileiro, né, seja muito mais fácil uma Mais adaptação, fácil, né? Você lógico. chegar em Portugal, numa França, É, numa Espanha, é. né? E eu tive na Espanha, né? Mas talvez ali pelo aquele momento eu não consegui apresentar o futebol que eu estava Que apresentando aqui no tava, né? Brasil. Mas assim, dentre os três clubes que eu joguei, né, os três países, podemos dizer assim, né, que foi Espanha, Rússia e Japão. Então, assim, a minha melhor adaptação, com certeza, foi no Japão, No cara. Japão, Foi né? no Japão. E tinha churrasco E lá, tinha sim. Tinha churrasco, churrasco. tinha churrasco. Tinha churrasco com japinha lá. Eu já vi, eu já vi. Condição, meu irmão, um abraço para você. Com Ô, certeza você vai estar aí do outro lado do mundo, né? Assistindo aí depois e a gente fazia churrasco, terminava churrasco. o jogo. E, No início era um pouco complicado, né? Porque a gente tinha dificuldade da língua, é, né? E ele japonês, eu brasileiro, né? é difícil, né, A cara? gente, eu Falar, falava um pouquinho de inglês, ele também falava um pouquinho de é, inglês, ficava naquele negócio, mas no final dava tudo certo, Chula. tava tudo certo. A gente fazia o churrasco, tomava nossa cervejinha depois do jogo e Só era você entender, me dá uma cerveja. isso. O pior, o pior lugar Isso aí. o lugar que eu não me adaptei muito bem foi na Rússia. Aham, Foi um dos piores momentos, assim, porque, cara, eu nunca vi um frio exagerado. Você teve lá. aham, sim. Cara, eu acabava o primeiro tempo, a gente podia botar a calça que Sim, for, sim, sim, sim. pomada que for, luva que for, mas, cara, não adiantava nada. Quando acabava o primeiro tempo, nós corria pro vestiário Vestiário. e eu achava que botando água quente ia melhorar. Eu fui colocar, foi pior. Fumaçoso! Parecia que a orelha ia estourar, É, a boca, o nariz, tudo, cara. Parece que ia explodir de dor e não é ali. E, nossa, eu e nunca. talvez a época Eu que não você passaria. teve lá É, foi talvez bem no início, bem né? no início, nós chegou a jogar com É, 18 graus abaixo. isso aí. Eu nunca vi isso na minha vida. Se você pegar essa lata
de cerveja com 1 segundo, ela quente e pegando fogo com 1 segundo. Gelava. Gela. De tão frio. Mais ou menos assim. E a gente, pô, do Nordeste, né? Pra gente chegar num nível desse aí, com certeza a gente teve que se adaptar muitas muito. coisas. Né? A nossa adaptação. Nossa E tinha que ser senhora, muito rápida. muito mas, assim, rápido, mas a muito. dificuldade que a gente encontrou, pra mim também, né? Dos 3 países aí que eu tive a oportunidade de jogar fora, realmente a Rússia foi, assim, o país que eu tive a maior dificuldade de adaptação, né? Eu não tinha intérprete, lá a gente não tinha acesso a, podemos dizer, uma vida que a gente tinha aqui no Brasil. Aqui no né? Brasil. Uma vida normal do dia a dia, não só no treinamento ali, mas de sair, ter uma carteira para dirigir e tal, não sei o quê. Por exemplo, na minha época eu não tive isso. Outros jogadores tiveram, né? Mas na minha época realmente isso aí foi muito difícil. Foi muito E com difícil, certeza, né? para você ter uma adaptação numa situação dessa aí, em termos não só do lado profissional, mas também familiar, realmente fica um pouco mais Realmente. difícil, né? Mesmo assim, eu passei 2 anos lá na 2 Rússia. anos 2 na anos na Rússia. Rússia. Não tive muitas oportunidades Qua- de jogar, mas o treinador Yuri Semi era um cara que logo depois ele foi para a seleção russa, disputou Copa do Mundo, né? Mas eu tive muitas dificuldades lá no Lokomotiv, né? Ô, Vaguinho, eu queria te perguntar uma Deve. agora. E Deve. na hora de receber, como era que você recebia? Porque Você sabe que pra mim- na Rússia eu joguei com o Leandro Guerreiro. o Leandro Com o Guerreiro, Leandro Guerreiro. meu irmão. Eu tive a oportunidade. Nossos irmãos. Nosso cara, irmão. Nossos irmãos. Nossa, Eu irmão. tive a oportunidade de jogar com o Leandro Guerreiro em 3 clubes, né? Primeiro foi no Corinthians, depois no Lokomotiv Moscou e, por final, no São Paulo, né? E o Leandro. Você conhece o Leandro? Reconheço. Você conhece o Leandro? Todo dia tinha coisa com o Leandro lá em Moscou. Ô, meu Mas, Deus. graças a Deus, deu tudo Deu tudo certo. certo. e, Aí, né? Mas assim, naquela época a gente ainda foi ganhando muito pouco, Muito viu? pouco. Até pro russo que é, ganha lá, tá? Não sei. ganha lá. Uma história, Chula, que no bicho, né? Bicho e às vezes salário também, eles. O diretor ele ficava dentro da sala. Da sala, E aí, por exemplo, a gente tinha o nosso capitão lá, o 10 craque do time, que era da seleção brasileira e tal, não sei o quê. Então, fazia até uma filinha dentro da concentração lá, e os caras batiam na Isso, porta, abria, e aí saía de lá com o dinheirinho lá na Então, conta lá. recebia assim. Não, isso Eu levava- o nosso Não, capitão. tá, mas Aí ele perguntava quando batia na porta, né? Batia na porta e quem é? Tipo, Loskov. Loskov era o nosso craque 10, capitão lá do time, nosso comandante e tal, não sei o que, russo, né? Então ele saía de lá com o dinheiro dele. Quando chegava, o Leandro batia na porta, quem é? Aí tipo, Jorge Wagner. Aí ele passava o nosso pacotezinho por baixo da faixinha da porta, assim, ó. Era pouca coisa, gente. No Rubim Kazan, É, quando nós ia receber o pagamento, nós ia com a mala, com a Aham. bolsa. sim. Então, os pacotes eram quadrados. Então, nós tínhamos que colocar dentro da bolsa. E eu disse, meu Deus, que isso, cara? Mas você tem que receber assim para no outro dia ir lá no banco para poder Aham. o banco transferir para o Banco Central no Brasil. Sim, Banco, sim, sei que chegava e tal. Vaguinho, quando eu tô ali, a bicha enche toda de dinheiro, Chegava. que era aqueles dinheirão, como era o nome? Era Rubro. rubro. Aí eu tinha que levar pro hotel pra dormir com aquela bolsa cheia de dinheiro para no outro dia, porque nós só recebia à noite, Sim. para poder ir no banco. E eu fazia o quê? Eu disse, meu Deus, se descobrir, vão aqui me assaltar. O medo era esse, né? O medo lá era Então esse. eu dormia com a cabeça que fazia a bolsa de dinheiro, travesseiro. Qualquer batidinha na porta, eu. Assustava. Quando chegava no outro dia, eu já corria pro banco para poder
mandar o Brasil, nós passou cada coisa. Demais. Mas assim, que bom que tudo E regularizado. tudo regularizado, lógico. É Tudo, tudo tá? certinho, Poxa, tudo. isso foi bom. E em relação a isso aí, a gente, né? É claro que hoje o esclarecimento, né, para os jogadores atuais existem aí, né? É, Várias empresas, várias pessoas que cuidam, com certeza. né? Talvez naquela época, e até antes também da nossa geração, né? Podia ser que existisse aí alguma desinformação, algum descuidado em relação a isso aí, mas graças a Deus na nossa época, pelo menos na minha, né? E as pessoas que estiveram comigo sempre É, foram pessoas que me orientaram, né? Para a gente sempre fazer a coisa certa, né? lógico, lógico. E Isso é hoje, importante. É sim, sim, sim. importante, é E importante. hoje na nossa função, né? Talvez você esteja também aí de alguma certa forma agenciando, empresariando, a gente procura passar isso aí para os nossos atletas, né? Lógico, Para os lógico. nossos E é atletas. Então, para fazer a importante. coisa tudo Que é certinha, importante. É né? A importante. gente sabe que o futebol é um meio muito visado, é um Muito. meio que, né? Onde as coisas acontecem, então Isso é, a gente tem que procurar fazer a coisa certa a todo tempo. a todo tempo. Isso aí é o mais E o importante. treinador que foi mais importante para você? Que Eita. É claro que o primeiro treinador, quando você sobe do profissional, é muito marcante, né? Existe aquele treinador que te dá muito mais moral, existe aquele treinador que marca, né, por tudo. Eu aprendi muito de futebol quando eu fui para o Japão, por incrível que pareça, através do Nelsinho Batista, né? Talvez nem por ele, mas por mim. Eu cheguei num momento de vida, de carreira, que eu comecei a entender futebol a partir daquele momento, né? Talvez nos outros clubes era aquele negócio um pouco mais novo, um pouco mais jovem e tinha que correr, tinha que fazer aquilo ali, fazer aquela função e tal, não sei o quê. Mas graças a Deus, viu, Chula? Eu só peguei só pegou o treinador treinador. Stops. Evaristo de Macedo, Joel Santana, Abel Braga, Muricy Ramalho, Vanderlei Luxemburgo, Nelsinho Batista, Marco Aurélio Cunha, Paulo César Carpegiani, Caramba. ah, e tantos outros aí, né? Então, assim, talvez eu não teria como citar, né? Um como o melhor treinador, né? Não tem como, né? São vários, né? Mas a gente passou um bom tempo lá com o Muricy Ramalho no São Paulo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele 2 vezes, né? No Internacional e no São Paulo. Então, assim, foi um cara que marcou muito a minha carreira, né? A minha trajetória dentro do futebol. Primeiro que foi o cara que conseguiu me colocar ali numa nova função dentro do futebol. Eu sempre fui um meio campo, né? Ofensivo, e ele, no Internacional, ele achou uma posição para mim para jogar como Como lateral e como lateral. ala, né? E posteriormente eu fui para o São Paulo nessa função assim também. Então, é um cara aí que com certeza vai ficar marcado para minha história, acho que para A nossa nossa história, né? história, né? Para nossa história. Papai Tá Muricy, com completando agora, certeza. tá completando Sim, nós vai agora estar lá juntinho dele. 70 Papai anos Muricy, de idade. estamos chegando. Eu e o Caboginho Jorge vai, Parabéns, Jair. prepare. Prepara, Prepara o Danone. Josué. Josué, olha. Leandro Guerreiro vai chegar com força. Galera boa lá. A melhor fase sua desses clubes que você passou. Chula, graças a Deus, eu tive a felicidade, posso dizer assim, né? De pegar e trabalhar em todos os momentos desses clubes aqui, praticamente no auge. Eu peguei um auge no Cruzeiro, né? Onde a gente tinha ali o Brilhante, né? Cris, Luizão, Sorin, Maicon, Alex Senador. Miller. Eu joguei com o Miller, cara, no Cruzeiro. Eu No joguei com o Cruzeiro. Rincon, falecido Rincon. Eu joguei com o Marcelo Ramos, Oséias, Nossa. Oséias. Eu joguei com esses caras no início da minha carreira, né? Logo em seguida eu fui pro Corinthians. Pô, Ricardinho saiu do Corinthians e eu cheguei para Pra substituir. substituir o Olha Ricardinho. a responsabilidade. Joguei com o Doni, com o Vampeta, com o Rogério, com o Kleber, lateral esquerdo, com Gil, Lee Viu? Edson, Anderson, zagueiro. Cheguei no Internacional, joguei com os caras, pô, Índio, Klemer no gol, Helder Granja, Alex Alex Meschini, Mesquita. hoje comentarista aí do Sport TV, Fernandão, Fernandão. né? Deus o tenha, né?
Então, assim, Fracasso. fui pro Japão, joguei com os melhores, Otani, Curi, jogadores de seleção japonesa. A mesma coisa aconteceu no Betis. Então, assim, eu fui um cara felizado que Felizardo. eu cheguei no São Paulo para substituir o Pra Mineiro, substituir o irmão. Mineiro. Quem que Olha você... que eu dei o passe que marcou o gol do passezinho título lá de... do Mundial. O presidente chegou e toma aqui a E 7. toma aqui. Que Olha, responsabilidade grande, o time já todo pronto. Pô, vocês viram aí, né? Viram o time aí. tá pronto, Chula. Ô, Vaguinho, e aquela final da Libertadores? E ali foi Hã? Me conta. marcante, né? Marcante, né? Eu jogando pelo Internacional Pelo em Inter, 2006, né? E eu contra pelo o São Paulo. contra o São Paulo. Foi Aquela expulsão do Mineiro. do Josué Mineiro, no ó, primeiro. desculpa, aquela Josué, expulsão do logo Josué. nos minutos iniciais, né? 15 minutos por aí para no Morumbi. primeiro tempo do No Morumbi. Morumbi, Mas também você estava numa fase foi- como o São Paulo estava. Quem ganhasse era merecido, né? Sim. Pelo que Tinha um timaço. chegou na final as duas melhores equipes, Sim. né? Com O certeza. Inter e São Paulo e Inter. Um ano antes, em 2005, a gente já tinha feito já um campeonato para ser campeão. Para ser campeão. Um campeonato brasileiro. Não sei se você se recorda, teve toda aquela situação da arbitragem, tiveram que voltar alguns jogos, né? Lógico. E o nosso time já estava preparado. Preparado. Né? Já estava sendo preparado para uma situação futura, onde a gente iria disputar uma Copa Libertadores. E ia estar disputando aí de igual para igual com os clubes brasileiros e com os clubes, né? Aí vocês venceram o primeiro jogo, né? 2-1, né? Ganhamos o primeiro jogo, 2-1 no Morumbi. No Morumbi. O jogo de volta, você não foi um desespero? O Tinga também foi expulso. No segundo tempo, lembra? Aí foi aí onde a gente... o Ricardo Oliveira jogou o primeiro jogo e não pôde jogar o segundo. Aí essa situação aí, Papai Muricy me colocou. O último lance desse jogo, eu acho que você... Vê se você lembra. Último lance. Cruzamento na área, o Alex Dias sozinho no segundo pau com o Kremer. Se ele dá voltando, eu entrava com bola e tudo, ele cabeceou no gol. Mesmo sem ângulo ali, mas o Kremer fez uma defesa espetacular. Sim. Se ele volta ali, eu tinha entrado ali com bola e tudo, que era o gol do título nosso. Mas o Kremer fez uma defesa que foi ali onde acabou o jogo. O São Paulo, até pela necessidade, né? De ter que ir pra cima, para reverter o placar. Teve o lance do Lugano logo no início do jogo, né? Depois do Fabão. Enfim, foi um jogaço. Mas foi vocês que foi o campeão. E você sabia que no jogo o Índio me marcando e fungando o meu pescoço. E eu, que isso? Ele é... E eu, aqui, ó. O outro disse, que isso? Ele é? Me dá um pedaço desse seu chiclete. Aí eu olhei pra ele, mas o chiclete tá babado, sem gosto, com cuspe. Ele, eu quero assim mesmo. Eu quero assim mesmo. Aí eu peguei, eu achei que era brincadeira, eu tirei, eu perdi um pedaço. Ele jogou fora, né? Não, ele botou... E eu, de cima. Tá com gosto. Você é meu irmão. Você é meu irmão, pô. Te amo, não quero briga e confusão, não. Eu só queria um pedaço do seu chiclete. Eu disse, que é isso, meu? Passou uma final, história, e depois teve o Mundial, né? Depois teve o Mundial. Isso. Naquela época, Chula, a Libertadores terminava, né? A final da Libertadores era no meio do ano. No meio do ano. Então, ficava essa brecha aí, podemos dizer, para os clubes europeus, né? Era uma janela. Uma janela, né? Então... Aí você... eu e o Rafael Sobis, nós fomos pro Betis. O Bolívar, ele foi pro Mônaco, foi jogar na França, e o Tinga foi jogar no Borussia Dortmund, da Alemanha. Então, o Internacional, após a Libertadores, teve aí 3 desfalques, né? Muito e nós nós éramos titulares aí do time, né?
Impressionante, muito importante. Mas, assim, a diretoria do Internacional trabalhou muito rápido ali, né? A janela ainda estava aberta, então conseguiu, né? E tinham jogadores também no banco No de banco reserva de que poderiam reserva. suprir essa necessidade aí, né? Você tinha confiança, No... confiante com a saída de vocês, com o time que ficou, você tinha a confiança que poderia Sim, ser sim, campeão sim, sim. mundial Sim, e sim, sim. mais em cima de quem? De um Sim, sim, Barcelona, sim, sim. de Aham, Ronaldinho Gaúcho, de é, Messi, né? aham. Que vai ali um alagoano, o nordestino o Adriano Gabiru, que entra Uhum. ali no segundo tempo, né? E faz o gol do título, A- né? O nosso time estava muito unido, né? O Internacional passou por uma dificuldade muito grande em 2004, né? Conseguiu se reestruturar em 2005 com o título do Campeonato Gaúcho, conquistou a Copa Libertadores em 2006. Então foram assim, podemos colocar praticamente 3 anos aí de uma reestruturação muito intensa. E o time que estava ali estava numa confiança muito grande. O trabalho que a gente fez para a conquista da Libertadores foi, mesmo sabendo que a gente já está disputando aí com grandes clubes, a exemplo do São Paulo, que já vinha numa trajetória aí de 2005, 2006, 2007, né, que foi depois É, para 2008, mas que já tinha uma base muito formada ali. Mas o trabalho que foi feito lá no nosso dia a dia realmente foi assim muito muito grande, muito intenso, focado para aquilo ali mesmo. E mesmo com a saída desses 4 jogadores, quem ficou lá estava com aquela mentalidade campeã, com a mentalidade vencedora, e é tanto vencedora. que o Internacional chegou lá, sabiam que ia ter uma parada duríssima aí pela frente, né? Mas os caras Mas chegaram teve. lá e O representaram. futebol de hoje, de Primeiro antes, título, primeiro título do Internacional, né? Da da Libertadores, Libertadores 2006, e e depois depois o do Mundial. Mundial. E depois o Internacional conseguiu Conseguiu conquistar tudo aí, tudo. praticamente tudo, É, né? time que É. Campeão de tudo, de né? tudo, de Campeão de tudo, tudo, de campeão de tudo. tudo. Você é o futebol de antes para o de hoje, mudou alguma coisa para você? Futebol tá sempre mudando, né, Tá Chula? sempre muda, Tá não tem sempre jeito. mudando, tá mudando, tá mudando, tá. Eu encerrei a minha carreira em 2017, hoje, né? O homem bebe, viu? E gosta. Eu tô por aqui ainda, mas vamos. Joga aí. E essa mudança, essa mudança é constante, né? E acontece desde a base, né? Então, você tem um trabalho lá em Alagoas, na nossa Tá Atalaia, lá, é. né? Eu moro aqui em Salvador, mas tenho um trabalho em Feira de Santana, tenho um Também, trabalho aqui em Salvador brilhante, também, brilhante. né? Então Conta um pouco aí desse trabalho a gente vai maravilhoso, oportunizando aí oportunizando. todos esses garotos, podemos dizer assim, né? E em paralelo a isso aí, a gente sabe, né? O trabalho que é feito com as famílias, né? Pai, mãe, É, irmão, parentes que estão parente. ali no dia a dia, no convívio com esses atletas, né? Então, assim, é um trabalho muito, muito intenso, é um trabalho onde requer um desgaste muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande também, né? Com todas essas famílias, porque a gente sabe que nem todos esses garotos vão virar atletas profissionais de futebol. E, em paralelo a isso aí, pelo trabalho que a gente faz lá e pelos profissionais que a gente tem, então existe o trabalho social, né? Social. Onde a gente vai ter que preparar todos esses garotos aí para estar assumindo outras funções, outras profissões, além do atleta profissional de futebol, né? Graças a Deus, hoje, Chula, a gente conta aí com a equipe de profissionais, né? Gabaritados, né? Profissionais aí competentes, hoje reconhecido aqui no Brasil todo, né? A exemplo aí do professor Jadson, que é o nosso coordenador lá de Feira de Santana, Jaderson Barbosa, professor Luiz Pitiá, né? Ô, São Paulinos, São São Paulinos. Paulinos, Jaderson não, Jaderson flamenguista e tal, não sei o quê. Vocês mostram o caminho certo para a garotada hoje, né, João? Sim, sim, Aí sim, só sim. depende deles, né? Porque tem tudo, tudo, né? O nosso trabalho é oportunizar esses garotos. Oportunizar, A gente né? vai oportunizando, né? A gente sabe que eles vivem, a maioria deles são de famílias carentes, de famílias que não têm muito acesso, né? E a gente sabe o comportamento dos pais, como é que
como é que funciona hoje, por ter mais acesso ao mundo do meio do futebol, né? E a gente tenta passar para eles que nem tudo que acontece hoje no meio do futebol, quando a gente liga a televisão, aquele glamour tudo, é o que a gente vai viver, principalmente no início, né? Então existe todo um trabalho, existe todo um processo, até você chegar lá a assinar um contrato profissional, a chegar numa grande equipe do futebol brasileiro, a uma transferência para o exterior, a chegar numa seleção brasileira, que com certeza é o sonho aí de todos esses garotos, né? Assim, é um trabalho muito intenso, né? E eu consegui aliar aí uma equipe muito boa, né? Onde eles têm toda essa experiência e eu, por tudo que eu vivi dentro do futebol, eu também consigo passar algumas coisas para eles aí. E seleção brasileira? Sim, faltou isso? Chula, era um sonho que você queria que realizasse de vestir a camisa sempre foi um sonho, com sonho, certeza. né? Isso aí eu não posso negar, né? Mas por outro lado, não existe aí nenhuma frustração em relação a isso aí, né? Eu já fiquei ali em algumas pré-listas, né? Podemos dizer assim. Eu lembro. Né? Na época de São Paulo, na época do Corinthians, mesmo. na época do Internacional, né? Mas assim, não aconteceu, mas assim, eu tenho uma consciência muito tranquila em relação a tudo isso aí, porque eu sei do que eu fiz para o futebol, do que eu fiz para as equipes que eu joguei, o que eu fui para os meus companheiros no dia a dia ali, né? Eu sei do respeito que eu tenho não só das equipes que eu joguei, mas também das equipes contra, né? Até para citar um exemplo aqui, eu joguei no Cruzeiro, lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, e eu tenho um respeito muito grande da torcida do Atlético Mineiro. Eu joguei em São Paulo, no São Paulo e no Corinthians, e eu tenho um respeito muito grande da torcida do Palmeiras e do Santos. Então, assim, isso aí para um atleta profissional de futebol, você ter esse reconhecimento, né, realmente é muito gratificante. Então, sou muito resolvido enquanto a isso aí, né? Se não acontecer uma convocação para a seleção brasileira, né? Talvez Deus não quis que acontecesse, né? E em troca disso, ele me deu os títulos, me deu as conquistas, me deu os amigos, os parceiros que hoje está tendo a oportunidade. Nós tá no finalzinho do Boteco do Chula. Futebol. Caramba, velho. Eu sou de Feira de Santana, eu acompanhei muito na época o Zico jogar, logo em seguida, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, fenômeno. Esse cara aí é demais. Eu já jogando futebol, assistindo, né? De infância, profissionalmente, posso falar na época que eu acompanhava o Fluminense de Feira. Eu vi o Hugo Aparecido jogar no Fluminense, time da minha cidade jogar. Então, um cara aí que canhoto. Feira de Santana. De Feira de Santana, jogou. Hugo jogou no Fluminense, jogou no Vitória, jogou no México. Hoje vive aqui em Salvador, é comentarista, é um cara assim que, né? Então, profissionalmente falando, né? Esses quatro aí. Time do coração. Fluminense de Feira, vamos embora. Agora FSA Esporte Clube, tu aí, viu? Saiu. O último clube foi o Fluminense. Não tive a oportunidade de jogar. Não vou ficar em cima do muro, não. Fluminense de Feira. Carinho muito especial pelo Bahia. Foi meu primeiro clube que eu tive a oportunidade de assinar um contrato profissional. Na verdade, cada clube aí tem uma história. Né? São Paulo, eu passei 4 anos no São Paulo. Cachoeira-Reçol, que eu tive a oportunidade de fazer história lá fora, foi um clube assim que eu sempre tive um sonho de jogar no Japão, e o Cachoeira-Reçol abriu as portas. Vitória, no final da minha carreira, tive a oportunidade de voltar para aqui num momento talvez aí um pouco complicado da minha vida pessoal, né? A esposa estava grávida e o Vitória foi e abriu as portas através do Anderson Barros. Então, assim, clubes, pessoas que sempre fizeram partes. Então, num momento como esse aqui, a gente sempre tem que lembrar. Torcida do coração, marcante. Torcida do coração. São Paulo, cara. Torcida de São Paulo, sempre me idolatrou, sempre me adorou. Hoje, nas minhas redes sociais aí, a torcida de São Paulo, não desmerecendo todas as outras torcidas, que existe sempre um carinho, né?
Mas assim, hoje, quando você vai falar que a gente mexe nas redes sociais, então a torcida de São Paulo é sempre o primeiro torcedor que tá ali, né? Sempre falando, comentando e então paixão, gratidão eterna para todos os torcedores de todos os clubes. Você sente saudade daquele time de São Paulo? Época boa, né? 98, 97, 2007, 2007, 2007, 2007, 2008, 2009 e 2010. 2010. Foram 4 anos dentro do 4 clube, anos. né? Eu vivi coisas ali dentro do São Paulo que, né? Acho que não só profissionalmente, como no extracampo, né? A gente criou uma relação ali muito grande. E isso eu falo porque a minha esposa, hoje, Kaline, então tem uma relação muito grande, né? Com a esposa do Miranda, com a Jaque, com a esposa do Marlon, com a Paula, então, assim, sempre... Dá os parabéns também pra cara, sua esposa, né? Sim. É uma banda Sim. Daqui a pouco top, deve estar show chegando de aí. bola. Você quer dar uma passadinha aqui? É. Próxima vez a gente bota ela pra cantar aqui com a gente. Jorge, Vaguinho, pô, muito bom, muito legal. Obrigado pelo carinho de participar aqui do Boteco do Chula. E aqui, ó, Pô. Pirambeira, que bar maravilhoso. Você eu achei que entendeu, você né? morava aqui dentro. É que eu tô aqui perto, pô, passa aqui direto. Você passa aqui direto. Talvez você... eu tenha me expressado errado. Não. Eu disse, você mora perto, você conhece, eu moro aí. Eu disse, você mora dentro do bar. Pirambeiro, Boteco do Chula aqui em Salvador, Bahia, que esse cara sensacional. É onde a gente conquistamos aí 2 brasileiros. Dois seguidos, brasileiros. Né? 2007 e 2008, que eu saí mais pela metade para o Arranhão, que aquele timaço que nós sentimos saudade. Borginho, eita, Borgi, Dagoberto, Hugo, né, todos, né? Então é uma saudade. Vai existir alguns clubes montar Hernandes, vai existir alguns times montar uns elencos desses da nossa época, ou tá difícil? Né, cara? Difícil. Porque era como família, um torcendo pelo outro. Sim. Como eu falei, a gente tinha aquela amizade ali dentro de campo, fora de campo, Richarlison, Hernanes, Zé Luiz, Borges, Dagoberto, galera. E tantos outros, né, que passaram por ali também. Passaram ali. E fizeram história, né? Então, André Dias, Alex Silva. Nossa senhora, nem fala. Muita gente. Patrão, Rogério Senna. Então, como diz o baiano, como diz o Jorge, vamos comer água, vamos comer Danone. Pronto. Tomou, tá na hora, então vamos agora. Obrigado. É mais um Boteco do Chula, do Estouro. Obrigado pelo carinho. Brindou, olhou no olho e... bebeu. Eita! Boa. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Tamo junto, valeu, viu? obrigado. É nóis. Show de bola. Tamo junto. Onde a resenha acontece, no Boteco do Chula, futebol e da nome, no Boteco do Chula.